E a lógica do vídeo de hoje é mais ou menos o seguinte: é partir de alguns eventos que estão acontecendo e que eu acho que envolve aí o futuro da direita brasileira, para depois a gente entrar numa análise do que já foi, talvez não a direita, mas já foi o Brasil. Aí na segunda parte a gente vai acabar falando um pouco de Bolsonaro, inclusive enquanto ele era deputado, que ele andava aprontando nos anos 90, e isso vai nos levar a diversas viagens no tempo para falar de algumas coisas, porque não só Bolsonaro, mas outros deputados também abordaram alguns assuntos que eu acho que são bem relevantes. Depois a gente vai aprofundar muito mesmo, não dá nem para descrever. Aí a gente vai entrar para outra questão que o final desse se conecta com o próximo. A gente volta a falar de temas recentes, de coisa que está acontecendo, alguns embates. A democracia liberal está em crise. E por fim, e realmente, houve motivo para não ser ontem, anteontem, 2 dias atrás, o universo não quis. Aí hoje a gente vai falar sobre a questão aí do nossas, Washington Brasil Office, interferência internacional nos dias atuais. Porque a gente já vai começar a comentar ao longo do vídeo sobre interferência no passado. Tem muita coisa mesmo para comentar. Hoje não vou me aprofundar tanto em comentário, falar, ó, isso aqui tá lá, tá no Atlas, página tal, se quiser vai atrás. Mas vamos lá. Hoje com o pé no acelerador do início até o fim, depois dessa longa introdução. Gente, nos últimos dias aí foi criado na rede social um site, Janjômetro. Rede social não, nem na internet. Esse site, muita gente aí falou dele, teve gente que já se cadastrou, mas muitas pessoas às vezes não se questionam, né? Talvez possa ter alguma coisa a mais. O David Agape, o jornalista investigativo, resolveu fuçar a história. Tá ali, Janjômetro. Pense 2 vezes antes de se cadastrar. É um site que propõe mostrar quanto a Janja esbanja de dinheiro público. O site já tem mais de 10 mil cadastros, mas tem alguns problemas. Não diz que é o administrador do site, tem falhas de segurança, dados sem proteção e sem avaliação clara de uso. O Agape também sabe, descobriu, as pessoas já estavam apontando isso na internet. O fato do site ter sido criado pelo Guto Zacarias do MBL complica mais. Porque a ligação com o movimento político como o MBL gera dúvidas sobre os reais objetivos do projeto e como os dados coletados vão ser utilizados. O Guto diz que vai ter uns ajustes aí, vai estar tudo resolvido. Sobre a coleta de dados, Guto afirma que se trata de um cadastro voltado para o envio de notificações sobre os gastos da primeira-dama como forma de manter as pessoas informadas. No entanto, ele avalia possíveis mudanças para aprimorar o funcionamento da plataforma. Só mais uma observação. Achei a ideia sensacional, mas pecaram na execução. Realmente a ideia não é ruim, mas tem uns poréns. Na matéria completa, só quero mostrar 2 parágrafos, que é onde, para mim, está o cerne de toda a questão que tem que ser questionada. Riscos e falhas técnicas. O ponto controverso é o fato do site, o Janjômetro, exigir cadastro para acessar informações que, em tese, são públicas. Diferentemente de outras iniciativas de transparência como Ranking dos Políticos, Impostômetro e o finado Censurômetro, onde qualquer pessoa pode consultar os dados sem restrições, o Janjômetro obriga o usuário a fornecer informações pessoais como nome, e-mail, telefone e até criar uma senha antes de visualizar qualquer dado. A pergunta que surge é: por que exigir cadastro e restringir o acesso a informações públicas? E um site feito pela turma do MBL, que está em busca de mais apoio. Essa barreira não apenas limita o acesso, mas também levanta preocupações sobre o uso de dados coletados. De acordo com os termos de uso do site, as informações podem ser utilizadas para campanhas políticas similares, mas o texto não explica o que significa isso na prática. Quando você olha as movimentações recentes do MBL, precisam estão montando um partido, estão em busca de mais pessoas. Esse rapaz aqui, ele realmente não está aumentando. Ele é como se fosse o intelectual do MBL, que é o Ricardo Almeida. Ele deixa bem claro, para quem ainda não entendeu o que se passa, não há nada mais relevante para o MBL hoje do que ter mais gente. Nós temos pouca gente e, detalhe, muitos já estão eleitos e contratados. O que precisamos é de um volume imenso de novas pessoas entrando no movimento. Um volume em 2 anos muito maior do que tivemos em 10. Então,
É um impostômetro aqui, né? É uma espécie de impostômetro, a questão da Janja, é uma açãozinha a colar, é uma Amanda Vettorazzo que para de criticar Bolsonaro para conseguir os votos dos eleitores do Bozo, e ela acabou conseguindo, né? Foi eleita em São Paulo, vereadora. Enfim, aquelas pequenas estratégias calculando a rota para obter espaço dentro da direita brasileira. Aí, pegando o gancho nisso, para gente discutir, né? Será que a direita brasileira é tão inocente assim? Eu acho que é. Aquele rapaz, ele é conhecido, faz muito aí recorte. Aquele vídeo que ele, tipo Mamãe Falei, ele se filma, ele refuta as pessoas. Ele participou de um podcast lá, Os Três Irmãos, e ele sugere que pode ser candidato em 2026. Até aí tudo bem, qualquer pessoa pode ser candidato, mas o que eu quero destacar é o seguinte. Uma pessoa perguntou para ele, e aí, você viria candidato pelo partido do MBL, que é a missão? Sim. Né? Você viria pelo MBL? Sim. E a Tsuki diz, né? Bolsonarista tem memória curta e gosta de servir de escada, basta a pessoa gritar contra o PT ou fazer vídeos denunciando qualquer coisa contra a esquerda, ou então contra o judiciário. Falta de aviso não foi. Ele era do MBL, aprontou com Bolsonaro, sumiu e voltou com força, graças aos bolsonaristas, e agora pode vir a deputado federal pelo partido do MBL. Parabéns. A Tsuka, ela fez uma pequena thread onde ela relembra coisas que ela já disse no passado. E aí, para vocês verem que não é sobre pegar no pé. Cara, isso aqui foi 20 de março. 20 de março. Isso aqui me bateu uma tristeza. Se o propósito em ver o país melhorar não fosse maior que esse sentimento, levaria 2 segundos para jogar tudo pro alto e mandar um F pro Brasil. Suponho e espero que vocês lembrem quem é esse cara. Não é possível que os bolsonaristas sofram de amnésia em tão pouco tempo. Aí ele colocou um vídeo, ó, TikTok, 163 mil visualizações, tá bombando no TikTok. Eita, o bicho é um miserável. Eu vou voltar nessa legenda. Eu vou voltar não, Netsuki sugere voltar na legenda. Aí na sequência ela faz essa postagem. Em 2022, o Wilker foi o responsável pelo espetáculo provocativo mais ridículo ao estilo MBL que alguém poderia fazer contra Bolsonaro, acusando Bolsonaro de agressão com a alegação de ter sido empurrado. Foi uma conversa mole em agosto de 22. Wilker, típico isentão, que agora muda o tom, não chama mais bolsonaristas de gado, chama petista de burro, diz que o PT nunca mais. Compare as hashtags dos vídeos que ele fazia em 2022 com 2024. A cada dia que passa, eu me convenço mais que ser safado, falso, mau caráter, demagogo é o que faz a alegria das pessoas. Porque pessoas como Wilker acabam por preencher um vazio deixado pela falta de esperança ou talvez o desespero. Mas sei que são erguidos como porta-vozes da direita. Ele não foi o primeiro, nem será o último. Saber disso gera um incômodo enorme porque não tenho o poder para fazer as pessoas despertarem e, ao mesmo tempo, tenho que assistir elas sendo feitas de idiotas. Aí você vê. A postagem acima são vídeos agora de 2024. Bolsonarista manda recado para Lula e para o ministro. Hashtag direita, hashtag Bolsonaro. Aí quando fala do Lula, é hashtag Lula ladrão, PT nunca mais, faz o L, petista burro. Vídeo de 2022. Questionando o gado bolsonarista no Alvorada. Hashtag política, hashtag esquerda, direita, Bolsonaro, mito. Hashtag gado do Bolsonaro. Você vê, né? Que é Lula 2022, não é mais Lula ladrão. Corrupção, gado bolsomínio, questionando, centrão, mamãe fala MBL. Pô, cara. Mas as pessoas caem nisso, dia após dia. E a coisa é tão, assim, é uma hipocrisia tão grande. Você vê, né? As pessoas que têm memória. O Stuart disse. O MBL passou os últimos meses humilhando o Wilker Leão, vídeos, tweets do Orlando, e companhia o chamando de burro e até cracudo de like. Agora, como ele certamente será eleito, virou bom o suficiente para o partido deles. Por que os políticos rejeitam tanto a honestidade? Falei, né? Que é Orlando lá no MBL. Todos sabem a crítica anterior que fiz ao Wilker, porém, alguém duvida do seu direitismo e anticomunismo? Alguém duvida de sua coragem? Ele é corajoso, ele é anticomunista. Venha para o MBL. Ah, chega de perder espaço para o PL por discordâncias aqui e ali. E aí, para
começar mesmo a coisa para valer, vocês entenderem por que eu fiz essa breve introdução, hoje em dia você abre a rede social, na maior parte do tempo, o que as pessoas querem ver é o discurso que lava a alma. Não tem nenhuma profundidade, não tem nenhuma proposta, tem nada, nenhum direcionamento. Mas ele refutou, ele expôs as entranhas da esquerda. Nossa, ele pôs a janja. Enquanto isso, os problemas sérios do Brasil, muitas pessoas nem ligam. O Amazônia Azul, eu gosto bastante, está sempre aí tentando comentar, principalmente de coisas ligadas à infraestrutura. Ele também se preocupa muito com a questão das ONGs. Ele coloca ali uma notícia do Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, baita jornal. Já usei milhares de vezes. Diversas matérias do Hélio Fernandes, Geraldo Luiz Lino. Então o Lourenço já escreveu lá, vez outra. E aí tá ali a manchete, né? FHC é acusado de permitir perda da soberania sobre a Amazônia. A Yatsuki vai comentar sobre isso também. Essa reportagem traz camadas interessantes e intrigantes que talvez alguns se recusem a refletir. Temos Bolsonaro, do PPB, atual PP, Paulo Rocha, do PT, Antônio Feijão, do PSDB, e João Tomé Mestrinho, do PMDB, juntos em uma mesma causa: a soberania da Amazônia / Brasil. Mestrinho alerta: estão chegando à Amazônia as madeireiras asiáticas. Apenas um grupo detém hoje mais de 1 milhão de hectares, o que é muito sério. Então, né? O MBL é o seguinte: se você não é gado bolsonarista, é direitista, você pode fazer parte do grupo. O principal ponto da união é não ser gado bolsonarista. Ninguém fala de Brasil. Ninguém está preocupado com o Brasil. Ninguém está preocupado em colocar soluções. Eu não sei, sabe? Pode me colocar de que grupo vocês quiserem. Eu já não ligo mais mesmo pra essa porcaria de rótulo. Minha preocupação, cara, é o Brasil. E aí? Pra que lado vai? Pra que lado vai? Eu acho que eu tô na direita ainda, né? Se não deixarem. Mas eu tô preocupado. E o Brasil, pra que lado vai? E ao mesmo tempo eu sempre tô passando aquele pano pro Bolsonaro e falando pra vocês que eu não vejo solução por outro caminho. E a gente vai acabar falando sobre isso também ao longo do vídeo de hoje. Mas aí, para começar agora para valer, vamos aqui não aprofundar mais na tese da Yatsuki. Ela traz aquela questão, né? Hoje no mundo que estamos preparados com TikTok, os petistas, golpe. E ela fala o seguinte, ó, para você ver o nível dos parlamentares, as preocupações dos parlamentares. E nem tanto tempo assim, 28 anos atrás, porque a gente tem hoje. A reportagem acima não traz trechos de ONGs e a cobiça de países... Ah, ainda tem uma coisa. Na parte aqui de baixo da matéria, é que não está dando para ver, que é o Gorbachev, né, ex-presidente da Rússia. O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia, né? Vamos entregar a Amazônia. Mas, enfim. A reportagem acima não traz trechos de ONGs e a cobiça de países ocidentais pela Amazônia, mas essa sessão da Câmara dos Deputados de 1996 exemplifica o temor dos parlamentares quanto à soberania do Brasil. Um temor que remonta a 1541, ano em que, segundo o deputado Osmir Lima, do PFL do Acre, é a origem histórica do despertar da ambição estrangeira pela Amazônia. O recorde dessa sessão de 28 anos atrás é uma triste volta ao presente. E eu quero mostrar alguns trechos, basicamente 2 parágrafos aqui, depois ir seguindo na thread da Yatsuki. Olha o conhecimento de alguns parlamentares que já ocuparam, né, as cadeiras na Câmara, numa época que não tinha internet, não tinha rede social, né, que você pesquisar as coisas dava um certo trabalho. No governo general Eurico Dutra, em 1948, teve o caso do Instituto Internacional da Lei Amazônica, combatida na Câmara dos Deputados pelo ex-presidente Arthur Bernardes. Fundou o Partido Republicano, inclusive, depois. A gente já falou do partido dele, já falou muito sobre Arthur Bernardes, a gente já falou um pouco mais dele. Sobre essa questão da lei amazônica, quem quiser se aprofundar mais, só ir no Atlas de junho de 2023, ou procurar dossiê, acho que lei amazônica. Você botar Ilé, acho que acha. Você vai lá, você vai conseguir encontrar, basicamente a turma queria criar no Brasil um instituto para ficar fazendo lobby pela internacionalização da Amazônia, tudo fomentado com apoio da Unesco. A ideia toda fomentada lá na França do Macron. Na época não era o Macron, né? Começou mesmo em 1946. Aí olha que curioso. Para falar sobre essa questão da lei amazônica,
os meses foram passando, eu fui aprendendo mais sobre o Brasil, sobre nossa história. Aí, quando chegou em novembro de 2023, o caso da Ilha Amazônica acabou por voltar para a pauta do dia. E por que voltou? Porque quando a gente descobriu sobre a bucha e os tentáculos e os desdobramentos dos políticos ligados à bucha ao longo da história do Brasil, um deles, né, uma cria da bucha, era o jornalista Carlos Lacerda, um grande liberal. E aí, no vídeo do Ilha Amazônica, do mês de junho, eu já tinha abordado sobre a matéria desse jornal, que era o maior portal liberal do Brasil, né? A maior revista liberal brasileira, o Observador Econômico e Financeiro, março de 1949. Da mesma forma que quem é o porta-voz do liberalismo, inclusive, foi criado pela bucha, o Estadão. Da mesma forma que foi o Estadão, o primeiro portal de imprensa a ir para cima dos bolsonaristas, inclusive falar sobre a direita jacobina, é a primeira matéria, que começa a desenhar o que seria o Gabinete do Ódio, que também foi invenção do Estadão, de março de 2019, os mesmos liberais, da mesma turma, em 49, o jacobinismo anti-brasileiro. Não tem nada de anti-brasileiro. Eram as pessoas mais pró-Brasil que tinha, que era o Arthur Bernardes. Os liberais atacavam o Arthur Bernardes. Olha o que eles falavam. O parecer de Arthur Bernardes deixa ver um jacobinismo terrível que não temos receio de classificar como anti-brasileiro. A onda de desconfiança que procura despertar quanto às intenções da Unesco é absolutamente justificável. O Arthur Bernardes não acredita na Unesco, ele não acredita no globalismo. Ele não acredita no globalismo. E a matéria é longa, a gente abordou isso aqui com mais profundidade. E aí no dossiê da bucha a gente falou por quê? Porque o Observador Econômico e Liberal, né? Ele, enfim, foi fundado pelo Valentim Bolsas e depois teve como redator o Olímpio Guilherme, que é parceiro lá do Casper Libero, que aí tem a matéria da revista Manchete dos anos 80, que mostra que o Casper Libero era membro da bucha. E aí, quando o Valentim Bolsas vai para os Estados Unidos, quem assumiu mesmo foi o Olímpio Guilherme, e foi nesse período que teve início a carreira jornalística do Carlos Lacerda. Então, sempre os liberais atacando a soberania nacional. Outro ponto que na sessão de 1996, o parlamentar lá, né, o Osmir, denunciava, era a história do Lago Amazônico, do Instituto Hudson, né? Instituto Hudson, que nós também tivemos a oportunidade de descobrir, eu não sabia dessa história, em setembro de 2023. Você pode ir lá no Atlas ver a história completa, mas aqui ainda foi pior. Eles queriam basicamente criar vários lagos na Amazônia. Lago você está cortando no meio, já é uma barreira natural. Você basicamente estava dividindo para conquistar. Já estava separando nos pedacinhos. Enfim, graças a Deus essa ideia não foi para frente. Não foi para frente. Quem lutou contra isso daqui foram, mais uma vez, né, deputados preocupados com o Brasil. E aí, quando a gente fez esse dossiê na época, aí são as curiosidades, quem estava em contato direto com as pessoas que queriam tomar o Brasil, lá do Instituto Hudson, quem chefiava o Instituto Hudson era o Herman Kahn, que inclusive é tido como um dos 3 pilares por trás do Klaus Schwab. Tem uma matéria, você pode ir lá, é uma matéria internacional. Herman Kahn, Henry Kissinger, e o terceiro eu estou na dúvida quem é o terceiro nome por trás do Klaus Schwab. Mas são 3 pessoas. Um deles é o Herman Kahn. Não sei se o pessoal colocou algum dos Rockefeller. Enfim. Quando Herman Kahn publicou seu livro no Brasil, quem escreveu o livro? Roberto Campos, vovô. Quando Herman Kahn veio ao Brasil, quem foi buscar ele no aeroporto? Roberto Campos, vovô. Quando o vice-diretor, né, o número 2 do Instituto Hudson, tentou fazer lobby, né? Hudson manda Paneiro convencer. Era Robert Paneiro. Quem Robert Paneiro procurou para abrir as portas do establishment brasileiro para fazer lobby? Robert Paneiro, diretor do Instituto Hudson, que procurou discretamente angariar a simpatia de personalidades brasileiras, entre as quais o senhor Roberto Campos, seu amigo desde o tempo em que era embaixador em Washington. Mais uma vez, os liberais servindo, né, de atravessadores do interesse internacional contra o Brasil.
E nesse dossiê a gente também achou, e esse dossiê saiu do ar, ele não está mais disponível com o link que eu tenho. Era um dossiê produzido lá pela, sei lá, né, o turma do Exército na época, durante o regime militar, onde eles pegaram os artigos de Roberto Campos para o Globo. Um desses artigos é esse aqui, Os Futuríveis e o Incêndio na Caixa d'Água, onde, assim como a turma da Bucha, do Observatório Econômico e Financeiro, lá com o Carlos Lacerda, em 1949, atacando quem defendia o interesse nacional, o Roberto Campos vovô falava o grande lago e o nacional palhacismo. Da mesma forma que os liberais falavam que Arthur Bernardes estava procurando chifre em cabeça de cavalo, Roberto Campos vovô dizia o seguinte: entre as imbecilidades circulantes na praça figuram as seguintes: trata-se de conspiração do Pentágono para ocupar a Amazônia. Né? E ele falava que isso era um nacional palhacismo, coisa de palhaço, né? Cobiça das riquezas da Amazônia. Não, isso é palhaçada, não tem nada disso. É tudo questão muito técnica para ajudar o Brasil. Sempre os liberais contra o Brasil. Mas voltando para a sessão de 96. O temor do colonialismo assombra a direita e a esquerda desde que o Brasil é Brasil. Cada lado escolhe os fantasmas que melhor se encaixem na justificativa de um loop de incompetências e na falta do verdadeiro amor pelo Brasil. A direita, né, os países que a direita tem um certo temor, acho que todo mundo concorda. China, a Rússia, acho que ninguém é muito fã, né? Vocês são fãs? Eu não sou. E a turma da esquerda tem os seus receios com a turma da União Europeia, né, e os Estados Unidos. A verdade, como disse o senhor José Priante, reside no fato que sempre estivemos à mercê de um colonialismo interno. Acho que o grande problema é que o brasileiro, alguns setores do Brasil, né, das elites brasileiras, sempre estiveram a serviço de forças internacionais para obter proveito para si mesmo. Aí, nessa transcrição aqui que a Tsui colocou, tem mais 2 parágrafos que eu quero fazer destaque. O primeiro: os deputados em 96 estavam comentando de uma CPI que ocorreu em 1989, que era para investigar o que estava acontecendo na Amazônia, desmatamento, mas que se descobriu muita coisa por trás, né? Toda a ganância, tomar a Amazônia, tentar negociar pedaço da Amazônia em troca de pagamento da dívida, tentar colocar também para andar a questão do mercado de carbono, tudo isso em 1989, que nós também tivemos o prazer de falar sobre isso no Atlas de outubro de 2023. Atlas que eu sempre oculto a capa, é uma capa polêmica, a Mari fez uma capa polêmica, tá lá. CPI 1989. Você pegar lá, você vai dar uma olhada. E, enfim, né, relator Jarbas Passarinhos. Estava lendo o relatório da CPI Amazônia de 90, é de 89, na verdade, portanto anterior ao Rio 92. Jarbas Passarinho denunciando manobras internacionais voltadas à desmoralização do Brasil, apontado como páreo internacional destruidor da Amazônia. O relatório final de 90, mas CPI de 89. Outra denúncia que eles faziam, os caras citavam o que estava sendo feito, como por exemplo: ambientalistas franceses pedem ao seu país que pressione o Clube de Paris a negar-nos empréstimos. Banco Mundial e Banco Americano nos sofrem pressões para impor condições de caráter ecológico para aprovação de novos créditos. O parlamento adotou a resolução sobre a preservação da floresta amazônica. Enfim, interferência junto ao Banco Mundial, FMI, PNUMA, para proteger florestas tropicais. Não, tem aqui atrás, né? O parlamento adotou a resolução sobre a preservação da floresta amazônica, pedindo que a Comunidade Econômica Europeia suspenda sua ajuda ao Projeto Carajás. Comunidade Econômica Europeia, CEE, Projeto Carajás. No mesmo Atlas de outubro, quando falamos dessa CPI, nós também abordamos esse dossiê produzido em 1989 pelo Setor de Inteligência do Brasil. O deputado pelo Partido Verde belga, Paul Staes, observador do Parlamento Europeu, afirmou que iria propor a CEE, Comunidade Econômica Europeia, suspensão imediata da liberação da parcela de 600 milhões do restante do empréstimo de 2,4 bilhões para o Projeto Carajás. Então, assim, olha a preocupação dos deputados, dos parlamentares, que um dia nós já tivemos. E o que a gente tem hoje. Se você tiver mais interesse, tá aqui até aberto. Se você for lá no dossiê, você abrir,
Você acha que fácil a questão do Banco Mundial? Deixa eu ver. Acho que ele tá como BIRD. Aqui, ó. Barnabé, presidente do BIRD, anunciou que faria advertência pública ao Brasil e outros países no sentido que aquele banco passará decididamente a vincular empréstimos à proteção do meio ambiente. As denúncias que os deputados iam fazendo estavam sendo olhadas com lupa pelo Setor de Inteligência do Brasil. Então são coisas reais. Mas hoje o importante é lacrar na internet. É lacrar. Aí a Tsuki, a gente vai acabar voltando nesse relatório aqui. A Itsuki Suatred, ela colocou esse vídeo aqui do Fernando Gabeira, né? Porque a gente tem que falar de Bolsonaro. A gente não pode passar sem falar de Bolsonaro, rapaz. Você achou? Agora vai começar a ficar bom. Um deputado chamado Jair Bolsonaro, eu era também deputado, apresentou um projeto para anular a demarcação das terras indígenas. Eu achava que era um absurdo que os Yanomamis tivessem tantas terras, uma vez que, na opinião dele, ele sempre achou, em primeiro lugar, que essas terras pertencem ao Brasil e não aos Yanomamis. Em segundo lugar, que essas etnias deveriam se unir à sociedade abrangente, deviam se unir à sociedade dos brancos, trabalhar e ter uma vida normal, como alguns índios, alguns indígenas realmente fazem. Bem, essa era a posição dele. Ele conseguiu colocar em regime de urgência, ou tentar colocar em regime de urgência esse projeto. Nós conseguimos derrotá-lo. Me lembro que eu trabalhei muito nisso e trabalhei junto com o deputado Almino Afonso. Depois disso, nós conseguimos derrotar também esse projeto nas comissões e evitar que, através de uma manobra parlamentar, fosse anulado esse decreto do presidente Fernando Collor de Mello que demarcava a terra Yanomami. Se você vai nesse mesmo dossiê, envolvimento de entidades e personalidades brasileiras com grupos de pressão. Quem que eles apontavam que atuava contra? Porque olha o nome do dossiê. Pressões recentes sobre o governo brasileiro atentatórias à soberania nacional. Quem que era visto por atentar contra o governo do Brasil? Olha aqui em verde. Esse print tá do jeito que tá no Atlas e no dossiê que a gente fez em outubro do ano passado. Fernando Gabeira. Fernando Gabeira. Fica claro, né? Fica claro quem trabalha contra o Brasil. Fica claro. Esse aqui é o tipo dossiê que eu fico feliz por um lado, que eu falo, eu não vou ser substituído pela inteligência artificial. Porque aqui é coisa que tá na minha memória, né? Eu falo, nossa, eu lembro do Gabeira. Eu lembro do Gabeira. O Gabeira tava lá, vai como as coisas se conectam. Como as coisas se conectam. Né? Graças a Deus. Obrigado por ter essa oportunidade de conectar esses pontos. Outro que ele falou é que é Ayrton, né? Deixa eu ver se por um acaso esse Ayrton aparece aqui. Foi Ayrton que ele falou? Deixa eu ver. Ayrton, aqui tá. Eu botei Buenos Aires, extrair. Não. Ou era Almir? Nem lembro o que o Gabeira fala. Deixa eu ver o nome que ele fala aqui. Não. Ou tentar colocar em regime de urgência esse projeto. Nós conseguimos derrotá-lo. Me lembro que eu trabalhei muito nisso e trabalhei junto com o deputado Almino Afonso. Ah, não, peraí. Deixa eu então botar aqui Afonso. Afonso. Deixa eu ver se aparece um Afonso. Não, não aparece. Almir. Também não aparece. Então não tem não. Só tem o Gabeira. Deixa eu ver se aparece mais de uma referência ao Gabeira. Tem duas referências. Não, outra é gabinete. Só botei GAB. Mas enfim. Voltemos. Voltemos aí, senhor Gabeira. Em 1993, em seu primeiro mandato como deputado federal, Bolsonaro, sem perder tempo, apresenta um PDL contra a demarcação da terra indígena Yanomami, que é a questão que o Gabeira comenta. Acho que na verdade esse aqui veio até antes do vídeo do Gabeira. A linha do tempo mostra a insistência de Bolsonaro na época em que ele praticamente era uma voz solitária, brigava e apanhava sozinho, enquanto a maioria de nós não éramos nem nascidos
Bolsonaro já lutava por um Brasil que fomos descobrir querer hoje, sendo ele o único sobrevivente com força e voz dessa época. O respeito por ele e o reconhecimento de sua liderança não são apenas justificáveis, como necessários. Para quem foi entregue a relatoria do PDL de Bolsonaro, foi para o Gabeira. O Gabeira o relator. Gabeira se posicionou contrário. Você pega ali para dar uma lida, porque a imagem está ali bem cortada. Mas o parecer foi contrário, é do Gabeira. Gabeira realmente entrou em campo para fazer de tudo para atrapalhar. Saudosismo de uma época não vivida. Por mais controvérsias que existam sobre as forças da época nas Forças Armadas, foram elas que evitaram a criação deste instituto estrangeiro. Aí a Tsuga vai falar do Instituto Internacional da Ilha Amazônica. E ela destaca, né, eu já tinha separado ali, porque chamou minha atenção, ela destaca, né, combatida na Câmara dos Deputados pelo ex-presidente Arthur Bernardes. O senhor Arthur Bernardes já apareceu em nossos dossiês diversas vezes. E aí, como são as coisas, né? Acho que eu vou botar um dossiê hoje assim, nossas mulheres brasileiras e o grupo Nossas também, né? Nosso lado. Hoje o dossiê está sendo tocado aí pela gringa e pela Tsuki, né? Vai começar a sair Tsuki, vai começar a entrar agora um tweet da gringa. A história da Vale é a história do Brasil. Com grandes brasileiros que lutaram para melhorar o país e outros que nos entregaram de bandeja. Tudo começou quando o ricaço americano, Percival Farquhar, comprou vastas terras ricas em minérios no Brasil. Não vou ler, porque eu ainda tenho muita coisa para comentar no vídeo de hoje. A ousadia de Farquhar atiça os nacionalistas, que não querem ver o americano controlar as minas do Brasil. Minas de minério, né? Então o governador de Minas, Arthur Bernardes, lidera a campanha contra o gringo e quer que o governo anule os contratos dele. E foi cancelado. Getúlio Vargas no poder, em 42 os nacionalistas se vingam do gringo, Getúlio Vargas confisca as terras do Farquhar e assim nasceu a Vale do Rio Doce, estatal do Brasil para os brasileiros. E diz que Washington ainda conseguiu um acordo aí com o Brasil para garantir os minérios. E chegamos ao grande finale, infelizmente, dessa história, em 97, apesar de protestos, FHC privatiza a Vale, que foi vendida por mixaria. Moral da história: existem bons políticos no Brasil e existem canalhas. Temos que escolher os bons, os que defendem e lutam pelos interesses do país. Já começa a fazer sentido o que está ali no início do vídeo de hoje, né? Não escolhe quem lava a alma. Esquece essa parada de lavar a alma. Esquece o lacrador. Esquece o mitador. Você já passou, sabe? Se você tá assistindo um vídeo que vai ter mais de 1 hora de duração, não dá mais pra tu ficar se alimentando de quem tá lavando tua alma. Tu tem que começar a buscar uma coisa um pouco melhor, sabe? Deixa o político lacrador pro cara que chegou agora na política. O teu voto vale o mesmo do dos outros, mas tu tem que colocar um critério um pouco maior. No teu voto, pelo menos. Essa questão da Vale, a gente abordou sobre ela com profundidade, desde a turma do Soros até o envolvimento dos Rothschild, o que o povo, né, questionou da época, inclusive a forma como foi calculado o valor, né, os Rothschild têm processo nisso daí, enfim. Vocês acham aí dossiê sobre isso? Mas eu quero falar do Arthur Bernardes. No mês de junho deste ano, junho de 2024, tivemos 2 dossiês históricos. Um sobre o Banco Central, tem tudo a ver com liberais, o que a gente comentou também nos últimos 2 dias. E o dossiê do Walter Link, aquele geólogo que trabalhava para os Rockefeller e garantiu que o Brasil não tinha petróleo. Não tinha petróleo, não tinha! Tinha um monte, né? Sabotador. Aí, gente, quando a gente tá falando lá no vídeo sobre o petróleo, olha que curiosidade. Não é pegar no pé, é porque essa é a nossa história, a gente tem que conhecer ela. O mesmo Arthur Bernardes, que a gente já comentou lá atrás, que salvou o Brasil de perder a Amazônia para a ONU. Teve uma coisa que eu nem comentei, mas está no vídeo do ILEA de junho do ano passado. Arthur Bernardes, ele retirou o Brasil da Liga das Nações, porque ele falou que estavam de lero-lero, não estavam entregando para o Brasil um assento no Conselho de Segurança Permanente, então não fazia sentido o Brasil estar lá. Ele tirou o Brasil da ONU da época, né, o Clube das Nações. Tirou o Brasil da ONU. Brabo, brabo, o homem é brabo. Na época que teve a campanha do Petróleo é Nosso, você vê, né? A ela se opunham setores liberais, chamados de entreguistas pelos grupos nacionalistas. Os liberais eram contra a Petrobras, ela tinha que dar para os Rockefeller.
Para setores nacionalistas, a independência econômica deveria ser um complemento da liberdade política trazida pelo movimento democratizante, e isto só seria possível com a exploração do petróleo brasileiro. Em toda a fase de preparação do anteprojeto e discussão no Congresso, a campanha ganhou as ruas sob a liderança do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, instalado solenemente em 21 de abril de 48 na sede do Automóvel Clube Brasil. A presidência de honra coube ao ex-presidente Arthur Bernardes, que também lutou afinco o Brasil ter uma empresa, que é a maior empresa do Brasil hoje. Ali a foto dele, já vem. Homenagem no painel A Campanha Petróleo é Nosso. Imagem de Arthur Bernardes. A origem nacionalista do slogan. Matéria de 2021. E aqui comenta quem estava a favor do petróleo é nosso, quem estava contra. Quem estava a favor do petróleo é nosso. Além do Vargas, o Arthur Bernardes. E quem é que estava contra? Que fazia parte dos liberais. Roberto Campos avô, mais uma vez. E Eugênio Goudin, que é mais entreguista ainda do que o Roberto Campos. É nesse dossiê, inclusive, que a gente aborda essa questão aqui ligada ao Goudin, que é quando a gente fala sobre o Roberto Simonsen, que era um parlamentar conservador, que inclusive pediu o fim, a cassação do registro do Partido Comunista. É anticomunista, né? E batia de frente. Que falasse, irmão, esse entreguismo aí do Goudin não dá. O Goudin realmente é aquele que servia todos os interesses. A gente já falou sobre isso daí. Inclusive, eu acho que no dossiê do Bacen a gente tá falando mais sobre ele. Mas vamos lá. No dossiê também do Walter Link, tem essa matéria aqui, ó. Bernardes só tinha uma linguagem, a do interesse do Brasil. Tô até pensando, acho que o nome do vídeo hoje bota assim, ó, dossiê Nossas. Só tem uma linguagem, a do interesse. Ou então, uma só linguagem, a do interesse, né? Porque a gente tá falando do interesse do Brasil e depois vai falar do interesse dos outros. Mas tá ali. A campanha do petróleo, sem temer a difamação dos seus adversários. Bernardes, já agora na Câmara, depois de ocupar a presidência, lançou-se na campanha de repercussão histórica. Quase simultaneamente lançou-se a outra batalha patriótica da Eleia Amazônica. O deputado mineiro concluiu por ressaltar que só na etapa final de sua vida, Bernardes viu-se compreendido, saudado pela mocidade e com a maior repercussão no seio do povo, que nele descobria um patriota atento e vigilante em defesa do Brasil. Vamos continuar, que eu falo de Bolsonaro. Episódio 3, ou parte 3, da treta de Felipe Barros versus os liberais. Dias atuais. E aqui que vai ser a nossa deixa para falar da turma dos Nossas, Washington Brasil Office, Anistia. Felipe Barros ontem deu RT no Trump, falando o seguinte, todo mundo sabe, né? O Trump falou que vai colocar tarifa de 100% para quem inventar de desdolarizar. Trump, para proteger sua moeda, interfere diretamente na economia e promete taxar em 100% a importação de produtos provenientes dos países que aderirem à moeda dos BRICS. Pergunta àqueles que defendem que os ativos estratégicos brasileiros sejam vendidos a preço de banana no Black Friday. Trump é comunista? E aí? Trump é comunista? Felipe, essa política dele é o que a esquerda sempre fez, sim? Pronto. Trump fazendo políticas comunistas de esquerda. É tipo... Então, Roberto Simonsen também é comunista, né? Porque ele tava contra o Goudin, o entreguista. O Léo Siqueira não é só um parlamentar. Não um parlamentar qualquer. É um parlamentar com selo de qualidade. Pelo Renova BR. Adivinha o partido do Léo? Partido Novo. Partido Novo. Entreguismo você vê por aqui. Aí o Marfinha pergunta... Escuta, Léo, você não é um cara que gosta de alisar o Jorge Paulo Lema, né, os Soros do Brasil? Cadê o argumento? Que argumento, irmão? É rede social, internet é assim. Por falar em homem, nem isso você é pra colocar seu nome no perfil. Não dá nem pra começar a conversa com quem sequer tem coragem de colocar uma foto no Twitter. Pô, mas aquela foto ali é o Marfinha. Ele só colocou ali sei lá, uma coisa na cabeça. Mas a cara é dele. Se você ver os vídeos do Marfinha, ele só tá um pouco mais bonito na foto, né? E o nome do Marfinha é público, é Cândido. Todo mundo sabe também. Só falta agora o deputado do Partido Novo pedir o fim do anonimato. O Léo apareceu em nossos vídeos recentemente. O Léo, deputado do Partido Novo,
Ô Eduardo, por que você não está no Brasil pedindo impeachment do ministro? O Léo foi um dos deputados que atacou Eduardo Bolsonaro, junto aos intergalácticos, quando Eduardo Bolsonaro foi nos Estados Unidos. Agora, na vitória do Trump. Talvez o Léo goste disso daqui. Deputados vão aos Estados Unidos tratar de democracia e clima e ter encontro com Bernie Sanders. Isso aqui pode. Uma comitiva de deputados federais vai viajar para os Estados Unidos para uma série de reuniões sobre ataques à democracia, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Newton Tato, do PT, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Célia Chacriabá, do PSOL, Dandara, do PT, Túlio Gadelha, da Rede, Arlindo Chinaglia, do PT, estão na lista dos que participam da discussão organizada pela plataforma Cipó, em parceria com o Washington Brasil Office e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Grava esse final, grava, porque tem dedo do Lula. Ou tem dedo do Lula, né? Isso aqui é um dedo feminino. Aqui é um toque feminino. Aqui tem um toque feminino, vocês já vão entender. Já vão entender. Os parlamentares têm conversas marcadas com o Banco Mundial, ao BID, né? Também, enfim. Conselho Interamericano dos Humanos, Departamento de Estado. Durante a viagem será lançado um relatório sobre desafios e oportunidades da diplomacia parlamentar para a ação climática e o desenvolvimento sustentável. O trabalho foi produzido pela Cipó, né, com apoio da Fundação Hendrik Bol e Instituto Clima e Sociedade. Só um segundo. Eu nem coloquei aqui o Atlas, mas eu sei em qual Atlas tá. É no de janeiro desse ano, janeiro de 2024. Dossiê histórico, Agentes Ford. Dossiê histórico, Agentes Ford. Vocês vão entender. Esse dossiê, Agentes Ford, a gente está comentando sobre... Que não é isso não, tá no... Acabei clicando no Dabin. Cadê? Abriu, já desci aqui, desci na mão. Arnes Freire, aqui é o próximo. Pera aí, pronto. Agentes Ford. Dossiê Agentes Ford, a gente está comentando sobre como nasceu Guilherme Boulos. É uma longa atrás, inclusive a Gringa Brasília que fez toda essa pesquisa ainda em 2021, acabei achando, trouxe para vídeo e fui complementando com várias coisas. Assim, a Frederic alguma coisa. Onde é que tá a Frederic? A fundação que tá levando a galera. A Frederic tá nesse evento aqui, ó. Levando o Boulos para dar destaque. Quando o Boulos não era ninguém, quem tava levando o Boulos para frente já era a fundação Heinrich Böll. Que ela aparece mais de uma vez ao longo desse dossiê aqui. Que aí eu não vou lembrar onde é que tá no outro pedaço. Mas enfim, essa fundação sempre parece uma fundação... É uma fundação aí, tipo uma Open Society, só que da Alemanha. E aí tem outra coisa aqui, deixa eu ver o que tá aqui no vídeo mais. Instituto Clima e Sociedade. Instituto Clima e Sociedade, aí vai estar aqui atrás. Que é o ICE. Cadê? O Cerimonial das Igrejas, tudo mais, papapá. Deixa eu ver se não tá aqui, Anatone, bonitona. Aqui, ó, Anatone. Pronto. Ela aqui mesmo, né? Que é do... Deixa eu ver se tá aqui. Papapá. Aqui não coloca. Aqui não tá atualizado. Deixa eu ver, Greenpeace, ActionAid, Fundação Ford. Não tá aqui. Deixa eu ver se tem alguma da Anatônia aqui, Clima e Sociedade. Não tá aqui, mas ela também é outra. Que também é secretária do Clima do Lula. Não tem nenhuma postagem aqui da Anatônia para mostrar o Clima e Sociedade. Mas enfim. É a turma da Anatone que também trabalha no governo Lula e já apareceu em nossos dossiês históricos, né? Então tá toda a turma. Mas vamos voltar aqui, falar um pouco de Bolsonaro. A gente comentou, não vai estar no vídeo de hoje, né? Mas enfim, no vídeo de ontem e no vídeo de anteontem, a gente acabou comentando sobre todas as tretas aqui envolvendo Felipe Barros, esse posicionamento diferente. E por isso que eu falo pra você, gente, não é questão de birra, sabe? Não é porque eu sou... mais esperto ou isso. Assim, eu estudei um pouco, assim, um pouco da história do Brasil que eu estudei, porque eu acho pouco, a quantidade de anos que tem da história do Brasil, mas do pouco que eu estudei, que eu me aprofundei, eu consigo enxergar um padrão que se repete toda vez que temos alguma questão que envolve soberania nacional
os liberais sempre estão contra o Brasil. Sempre estão contra o Brasil. Qualquer medida a favor do Brasil, os liberais ficam contra. Na hora do vamos ver, eles sempre estão contra. Sempre estão contra. E antes de ser moda defender diversos assuntos, que aí você pega o Ketsu que ele estava mostrando, onde é que estava Bolsonaro? Onde é que estava Bolsonaro? Sabe, a galera vive como se o dinheiro fosse o fim de todas as coisas. Eu não acho que o dinheiro é o fim de todas as coisas. Eu acho que é um meio para outras. Tá entendendo? Então, assim, tem algumas coisas que são um pouco mais importantes. Tem algumas coisas que são mais importantes que o dinheiro. Não dá para pensar o mundo todo dessa forma. Então, quando eu olho, por exemplo, o tabuleiro político do que tem hoje, eu falo para vocês que, ainda que eu não tivesse nenhuma simpatia por Bolsonaro, ainda que eu não tivesse nenhuma, zero, né? Quando eu olho o que eu espero do Brasil, o caminho que eu espero que o Brasil trace, não tem como ser traçado pelo Partido Novo. Não tem como ser traçado pelo Caiado. Pelo mesmo partido, também não precisa nem falar. Ratinho Júnior. A gente fez um dossiê. Foi o Rothschild parte 2, que eu tô falando da Vale. E eu também tô falando do caso da Copel lá no Paraná. Que quem também fez a precificação para vender, estava envolvido no processo, foi os Rothschild, mais uma vez. Foi denunciado na época. Que tinha sido meio com a contratação de dispensa de licitação. Ratinho Júnior com os Rothschild. Não dá, cara. Não dá, não é solução pra mim. Do pouco que eu estudei, se não dá. Então, assim, ainda que eu não tivesse nenhuma simpatia com o Bolsonaro, do que eu acho que é o caminho a se seguir, não tem outro. Eu sou forçado a apoiar a Bolsonaro. O que é que eu posso fazer? Sou forçado, vou fazer o quê? Bolsonaro é perfeito? Longe disso. Mas é só olhar os representantes. É só olhar aqui, é o grande Léo Siqueira, o grande economista do Renova BR. Tem um vídeo dele sensacional na internet. Ele é apoiado pela galera dos ANCAPs, né? Os bitcoinheiros. Ele falando mal do Bitcoin no passado. Deu errado. Sim, previsões não é com ele. Previsões não é com o Léo. E é o cara que tá ali, sabe? Fazendo lacração em cima da viagem do Eduardo Bolsonaro. Vocês acham que essa viagem foi importante? Pra luta pela liberdade de expressão no Brasil? Pra estreitar algum tipo de vínculo, de laço? Tem um capítulo, vai ter, já está separado no Atlas de novembro, que vai ser escrito, né? A partir, eu mandei hoje para a gente começar. Terminou ontem o mês de novembro, né? Então dá um tempo. Tem um capítulo só para falar, tá proibido viajar, onde eu tô explicando tudo que aconteceu nesse período. Aí tá lá a postagem do Léo, de outros deputados que ficaram dando indiretinha, ataque de rede social. O que aconteceu no mês de novembro, no que depende de mim, as coisas não vão se desaparecer, porque eu tenho memória. Tenho memória. Os Atlas, cada um é um livro histórico que compila um mês da história do Brasil. Ninguém vai esquecer. Mas vamos voltar aqui pro nosso, né? Uma das pessoas que tem no lá é o Newton Tato. O que é que acabou de aprovar? Mercado de carbono. Câmara aprova projeto que regulamenta o mercado de carbono. A gente comentou essa notícia, deve ter 2 semanas. O coordenador da Frente Parlamentar Mista, o Newton Tato, defendeu a proposta como ferramenta para enfrentar a crise climática. Essas são as pessoas, né? Então, indo lá para os Estados Unidos, se encontrar com a turma globalista. Tinha que ser petista, né? O Washington Brasil Office é o mesmo que organizou, junto aí, né? A turminha do Nossas. Tá aí, nesse processo aí, do site contra a anistia, que a gente comentou nos últimos dias. Só que antes de falar sobre isso, eu não mandei vocês lembrar aqui, ó. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República tem participação nesse evento. Um dedo feminino que o Lula perdeu foi achado. Em 15 de agosto, Gringa Brasiliana tinha comentado sobre isso. Isso aqui tá em um dos dois. Não tá antes de agosto. Porque isso aqui ela já tinha comentado antes. Talvez você não saiba, mas a política externa desse governo Lula é orientada pela plataforma Cipó. Essa aqui tá organizando o evento. /Abramovay. É o Pedro Abramovay da Open Society Foundation do Soros. Fui petista por muitos anos, mas depois de 2022, cai fora. Não apoio isso, não. Enfim, valeu pelo chat, boa sorte para você. Na realidade, não é ilusão. Veja só. Recém-nomeada para o cargo de assessor especial do presidente Lula para Relações Internacionais. Infelizmente, mais uma participante nomeada
vinculada às fundações americanas e aliados, né? Fundações globalistas. Quem é? Adriana Ertal Abdenor. Há 3 anos veio construindo a plataforma Cipó do zero, junto com Mafoli e equipe diversa e eficaz. Iniciou hoje um sabático do terceiro setor para assumir o desafio. Assessoria especial para relações internacionais da presidência. Você tá entendendo? Quem é que tá participando aí? Que é a plataforma Cipó, da Adriana, que hoje ocupa um espaço no governo Lula. Tá levando todo mundo lá para avançar com a agenda globalista. Clima e estratégia internacional. É esse que está guiando a política ambiental do governo Lula. A Adriana, da Cipó, ex-diretora do Igarapé, da Ilona Zabó. A Ilona Zabó hoje é uma das conselheiras do Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Isabela Teixeira, que está no painel da ONU também. Jacques Wagner, do PT, e Pedro Abobovai. Prefácio de Celso Amorim. Enfim, né? Igarapé, tá falando com todo mundo. Abdeno, enfim, tá aqui também. Plataforma Cipó, tudo mais. E a plataforma Cipó tem vínculos com o Atlantic Council, que a gente também tem dossiê sobre isso. O Atlantic Council foi quem fez o estudo que consolidou a tese do Gabinete do Ódio em junho de 2020. Que na época foi um mau escândalo envolvendo o Santos Cruz e tudo mais, que era um dos contratos que na época que o governo Bolsonaro começou, a Letícia Catelani tentou encerrar e o Santos Cruz não deixou. Vejam só como são as coisas, né? Como o ciclo vai se fechando. Aí vamos lá. A gente fala da turma da Nossas. Estava eu passando lá no Twitter, logo depois saiu a notícia aí dos Nossas, né, junto ao Washington Brasil Office, para fazer o site contra a anistia para pressionar o Lira. Quem está por trás da campanha Sem Anistia para Golpista? Eles, a Rede Nossas, ONG financiada pelos democratas, né, Soros, Omidyar, criada pela Alessandro Rufino. Enfim, para quem não conhece a Nossas, Meu Rio foi pivô do movimento Vem Pra Rua 20 centavos. São experts em manipulação de massa. Em uma das primeiras e principais ONGs, foi uma das primeiras ONGs, né, que promoveram Vem Pra Rua e 20 centavos em 2013, foi a Meu Rio, que foi criada em 2011 numa influente agência de marketing político em Nova York, a Purpose, que é do Jeremy Heymans, o criador da Avaz e um dos diretores do grupo Omidyar e dono do Intercept. Em 2013, a Meu Rio tinha uma equipe de 15 pessoas e um orçamento de quase R$1 milhão. Aí tá ali, né? Illuminate, o financiamento aí, quase $175 mil, meu Deus, muito dinheiro. O Jeremy Heymans, a Alessandro Rufino, uma breve informação sobre eles. Eu já tinha pensado no projeto Meu Rio antes de ir para Nova York, mas foi só lá, na Purpose, que rolou a incubação e a realização do Meu Rio, criando desde o plano estratégico até a identidade visual. A galera do Meu Rio é praticamente a mesma do Purpose Brasil e os escritórios funcionais junto de uma casinha em Laranjeiras. Aí ela fala, né? As informações que a Grinha coloca. A ONG Meu Rio, criada pela agência de marketing Purpose em Nova York, em 2011, já estava pautando o tema de tarifa 20 centavos antes do início de 2012. E apesar de 2013 já contar com uma doação milionária de Omidyar, no seu site afirmava ser inteiramente financiada pelos apoiadores voluntários. E aí a Grinha coloca ali os dados para confirmar o que ela está falando. A jornada estonteante da moça, que fundou a Meu Rio em Nova York, aponta vínculos com os principais think tanks do establishment de Washington. O trabalho dela rendeu até fellowship na Fundação Obama. Quem também estava no Atlantic Council? Alessandro Rufino. Uma participação do Rufino que todos vocês vão acabar lembrando. O vídeo do Felipe Neto foi em 2020, quando o New York Times fez um vídeo para falar porque Trump era o pior presidente do mundo. Aí depois foi postado no New York Times um vídeo do Felipe Neto, na época que o Felipe Neto começa a virar um agente político. Ele não era. O processo do Felipe Neto ali começa, acho que abril, maio de 2020, quando ele vai no Roda Viva. Eles fizeram o Felipe Neto se tornar um agente político. E aí o Felipe Neto faz um vídeo e quem abriu espaço para ele no New York Times e ajudou na construção do vídeo foi Alessandro Rufino. E o vídeo do Felipe Neto foi amplamente divulgado pelos globalistas, com direito a não foi um RT, foi uma postagem do então diretor da Open Society Mundo na época. Não lembro o nome do cara. A gente comentou isso quando a gente falou do Nossas uns 4 dias atrás. Hoje, a Meu Rio e a Nossas se transformaram numa rede de ativismo em todo o Brasil.
Gerenciando um orçamento milionário, que ainda conta com financiamento de OMIDA, vale apontar que alguns dos projetos da ONG são positivos. Curiosamente, eles também criaram o Bond, um aplicativo pelo qual o site do Sleepy Giants foi criado, né? Foi criado em vários sites, né, pelo Bond, né? Não sei se é um aplicativo propriamente dito. É um grupo dentro do nosso. O site controlado de Carvalho, do Bond, do Sleepy Giants, enfim. O mentor da rede Nossas foi o Jeremy Heymans, criador da Vice e da agência de marketing Purpose, ambas dos democratas. Foi um cara deles que veio para o Brasil ajudar a campanha do Lula. A pesquisadora Corinne Morningstar descreveu a agência de marketing do Heymans, a Purpose, como sendo o lugar onde os lobos de Wall Street vão quando querem uma campanha para derrubar algum político, ou para gerar uma espécie de primavera, né, um golpe em um país eco. Quando eu fiz o vídeo do Nossas, uma tia do Zap me mandou uma DM no Twitter, falou: Kim, olha isso daqui que eu te mandei. Ela mandou isso aqui acho que em 2022. Ela falou: achei aqui em casa essa super interessante, de 2016. Ela tem 26 anos e quer mudar toda a lógica da política. A super interessante comentava sobre a Alessandra Rufino, a Purpose e tudo mais. Na volta, resolveu retomar a vida universitária e tudo mais, enfim. Em nível global, aqui, ó, para conseguir se bancar em Nova York, começou a trabalhar na Purpose, empresa incubadora de projetos, do diretor executivo Jeremy Heymans, que bancou seus estudos. E aí a gringa a gente já comentou dali atrás, né? Então você vê que, poxa, tem espaço, teve espaço, né? Você vê como algumas pessoas... Você tem que pensar, cara, como é que a pessoa é notada pela imprensa, né? Desde 2016 já tinha espaço. Pô, super interessante. Naquela época todo mundo lê revista, né? Todo mundo não, mas tinha muito mais engajamento do que tem hoje. A pessoa comprava, pelo menos. Algumas pessoas compravam revista física em 2016. Então esse tipo de projeto ele sempre ganha apoio. E você vê que esses projetos sempre acabam tendo conexões. Aí veja. A primeira campanha do Avaz, do Heymans, o Heymans, esse mesmo Heymans que contratou a Ouro Fino, ele é o cara que funda o Avaz. A primeira campanha do Avaz no Brasil foi a lei da ficha limpa. E quem foi o primeiro diretor da Avaz no Brasil? Pedro Abramovay, diretor do Open Society. A Avaz é aquele site que você meio que se cadastra, né? Pra você assinar. Fazer tipo uma... Como é? Quando todo mundo faz uma assinatura junto, não se assina, né? Sei lá, uma petição. Petição, né? Enfim, também assine nossa petição. Tá vendo? O problema é de você colocar os seus dados em qualquer site, aí o que a gente comenta no primeiro vídeo começa a voltar, né? Eu gosto de vídeo assim, a coisa vai indo e vindo e tudo se conecta. Pedro Abramovay, rapaz, você vê que é do interesse dos Soros, a lei da ficha limpa. Que, querendo ou não, né, abre brecha para barrar políticos indesejáveis. Enfim, a Tona RT no que ela fala do Nossas. Aí, quando ela falou isso daqui de ficha limpa, e você vê, pô, Pedro Abramovay, Soros, e tudo que tá rolando, aí eu lembrei do quê? Em um dossiê de 1999, tá se falando ali da transparência internacional. Deixa eu ver se eu dei zoom. Dei zoom. O setor de inteligência do Brasil tava de bizu aí na turma do Lourenço, do Ener, né? Que é o Solidariedade Ibero-Americana. Tava ali falando do Algor, né? Tudo mais. Aí lá, bastante, eles falam o seguinte: a transparência internacional tem entre seus principais financiadores o mega especulador Jorge Soros. E seus funcionários são em grande número egressos dos quadros do FMI e do Banco Mundial. Se os países vacilam em cumprir esses acordos, são rotulados como corruptos. Então você vê que o Soros ele quer ter meio que o poder de falar quem é limpo e quem é sujo. Foi fundado em maio de 93, é uma poderosa organização internacional dedicada a combater a corrupção nacional e internacionalmente, que todavia não seria mais do que uma fachada. Seria, na verdade, um apêndice do Banco Mundial e do FMI, comprometida com a mesma perspectiva globalista e programática de tais instituições, embora com um disfarce diferente. Um dos seus patrocinadores é, não surpreendentemente, o Jorge Soros, né, financiador de campanhas pela legalização de fumaça e narco-insurgência na Iberoamérica. O diretor-gerente do FMI, Michael Candesos, é orador frequente em suas reuniões. A propaganda da transparência internacional repete constantemente que é urgente a necessidade de se estabelecer uma autoridade anticorrupção independente dos governos e com poderes de combater a corrupção dos políticos de quaisquer países.
uma espécie de tribunal penal internacional. A Transparência Internacional, quando atua no Brasil, ela sempre atuou contra Bolsonaro, né? Falando que Bolsonaro é um vagabundo. E ela sempre foi bem solidária à causa lavajatista. Aí você olha aqui, né? Pô, desde 93, a Transparência Internacional pede um órgão, uma autoridade, que possa julgar casos de corrupções até internacionais, que não tenha ligação, e de qualquer país, né? Internacional. A Transparência Internacional coordenou as atividades dos juízes italianos da Operação Mãos Limpas. Do que Moro se orgulha? De ser um grande especialista, né, que estudou muito sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, que no final não deu em nada. No Brasil, né, Lula é presidente. Pois bem, 5 de dezembro de 2021, Moro propõe Agência de Combate à Pobreza e Corte Nacional Anticorrupção. Aqui era a Corte Nacional. E aqui, Moro defende Corte Internacional Anticorrupção. Exatamente a agenda dos Soros desde 1993. Essa é a direita? Aí voltando pra gente falar. Porque não tem como ainda que eu não tivesse simpatia por Bolsonaro. Você tá entendendo no final do dia? Em 93, enquanto o Soros já tava planejando maldade, Bolsonaro tava tentando salvar a soberania do Brasil. E falando de soberania, que é uma palavra que a gente tá falando bastante no vídeo de hoje, o Moro diz que vejo essa internacionalização do combate à corrupção como um avanço e não como uma intromissão indesejada na soberania. Soberania para receber ou pagar suborno não desejável para qualquer país. Que frase vagabunda, né? Que frase. Como se fosse necessário abrir mão da soberania para ter segurança. Pô, Moro, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Moro é um liberal no final do dia. Toda é sempre isso. É pegar no pé. Me aponta aí um grande representante dos liberais do Brasil que não tá fechado com a agenda globalista, que luta pelos interesses nacionais. Me aponta. Moro propõe criar a Corte Nacional de Corrupção, né? Ele não percebe, mas ao propor isso, acaba não reconhecendo que a Justiça Federal comum não era adequada para olhar a corrupção. Joga contra ele mesmo. Ainda é burro, né? Aqui em 2021, essa postagem. É que eu peguei em coisa que a gente comentou em vídeos na época. Moro propõe agência, aqui é a matéria do vídeo na época. Aí você vê, né? E sempre com a justificativa dos liberais. Técnico, tudo técnico. Não é nada político, tudo técnico. Os melhores servidores e os melhores magistrados do judiciário por meio de um processo seletivo que leva em conta, com procedimentos de devida diligência, não só a integridade dessas pessoas, mas o comprometimento delas com o combate à corrupção. Como é esse comprometimento? Quem que vai fazer esse ranking? É o quê? Se essa pessoa participa dos eventos da Transparência Internacional? Se essa pessoa participa do quê? Como é que você mede isso? Critério totalmente subjetivo. É tudo técnico. Técnico. Os melhores dos melhores. Tudo técnico. Técnico. Como é técnico? Burro é o Felipe Barros. Burro. Sabe de nada. Gente, não é conhecido. Acho que aqui no vídeo já tá num ponto que talvez você não saiba nem explicar. Você pode nem saber explicar o que mas você tá entendendo alguma coisa. Você não sabe explicar o que você entendeu. Mas já deu pra entender que esses caras não são solução. Eles são problema. E são parte do problema. Aí tá ali ele publicou um texto de punho. Que ela falando contra a soberania, né? Não faz mal, porém, que estima, eu já li a primeira parte, que estimamos a construção de uma cultura de integridade e não de prática de corrupção vem de fora. Né? Às vezes, países, empresas, pessoas precisam de um empurrãozinho. Um empurrãozinho dos Soros. É isso que a gente precisa. Aí você vê, né? Quem que Moro levou pro governo? A Ilona Zabó, do Igarapé, que era a chefe da Adriana, do Cipó, que tá aí levando os petistas para os Estados Unidos para tentar contra o Brasil. O que é que Moro diz que se arrepende de não ter batido o pé quando ele indicou a Ilona Zabó para fazer parte do governo, que ele tomou uma pressãozinha? A Ilona com Santos Cruz, né? Sabotador. A gente falou do Atlântico e Cálcio, que só pôde sustentar a tese do gabinete do ódio graças ao Santos Cruz. E a Ilona é essa daqui, ó. Abraçada diretamente com o Soros. Aqui é o filho do Soros, agora que tá assumindo o Pessoa Site, na casa do FHC. Quem também já falou dele hoje. Talvez você não consiga explicar, mas você já sentiu que tem algo errado acontecendo. E aí a gringa falou um ponto, né? Que essas ONGs, às vezes,
Porque você vê, o que é essa campanha contra a anistia, né? E ela fala, quando você quer... Vou voltar aqui para ver se eu pego a frase certinha do que ela disse. Essa aqui? Essa aqui, a anterior. Enfim, a purpose, o lugar onde os lobos de Wall Street vão quando querem uma campanha para derrubar algum político ou operar alguma espécie de plano. Aí você vê, né? Quem que encabeça essa campanha online contra a anistia. Aí olha que curioso, né? Falando sobre obter apoio para avançar com uma agenda. E aí pegando o gancho no início do vídeo do Ketsuki fala, né? Parece que a direita não tem memória. Vocês ficam putos da vida quando eu falo isso, mas eu vou falar porque o povo não tem memória. Se ganharmos a CNBB, ou seja, a esquerda religiosa, se a gente trazer o Pedro Abramovay, ou seja, né, financia quase todas as ONGs do campo progressista, João Moreira Salles, publisher mais influente da intelectualidade da esquerda, Moreira Salles, Sakamoto e mais alguns professores da USP, que é o núcleo duro da elite liberal ali, né, fundado desde, sei lá, da década de 60 ali com FHC, Celso Lava, a turma do SEBRAP. Criamos um campo de influência para baixar a resistência da esquerda. E Deltan Dallagnol respondia para o seu amigo Bruno Brandão, que era o diretor da Transparência Internacional, a turma do Soros. Observa ainda que o tempo até as eleições é curto e finaliza nada do tipo, vem para a piscina de Curitiba que a água está quentinha, kkk. Esse é o Deltan Dallagnol. Esse é o Deltan Dallagnol. Orquestrava a coisa com a Transparência Internacional do Soros. Para obter apoio, a Transparência Internacional do Soros para obter apoio da turma do Soros, do Pedro Abramovay, junto com os Moreira Salles. Sobre essa questão da USP, deixa eu mandar um vídeo para mim mesmo aqui, ó, que é esse aqui, ó. Atrás de janeiro. Esse não dá para dar play, principalmente em coisa, porque é do... Como é que se diz, senhor? É do Roda Viva. Roda Viva é direito autoral, assim, 100% certeza. Não é no Arnes Freire? Quer dizer, acho, é o Arnes Freire aqui de baixo. Cadê? Não, Agentes Ford. Foi mal. Cadê? Guajajara, isso aqui pra baixo, ó. É o professor de esquerda. Aqui, ó. Milton Santos. Deixa eu mandar esse vídeo pra mim mesmo. Tirar aqui da tela. Se liga. Pra gente ir pro nosso finalmente. Corri hoje, viu? Nossa senhora. Pronto, aqui agora dá pra dar play. Dá play pelo celular. Poder. Ver se vai dar pra deixar na cara do Milton Santos. Pronto, vai ficar na cara dele aqui, ó. Se liga no Milton Santos. A outra coisa dentro da universidade, que são os grupos fechados. Né? O presidente da República falou nisso, a respeito do próprio grupo dele, que certamente é o mais fechado grupo intelectual no Brasil, e isso explica a dificuldade que eles têm de pensar. Pelo fato de haverem feito a carreira dentro de uma redoma, protegidos sempre. Protegidos, inclusive, durante o regime militar. Tem que ser dito. Em que sentido, professor? Protegidos, de um lado, por associações internacionais, protegidos pelos recursos que as associações internacionais, essas fundações internacionais, fundações corporativas, lhes atribuíam, pela cobertura internacional que lhes era dada, uma proteção que acaba sendo um obstáculo à expansão do trabalho intelectual no Brasil. Eu quero dizer isso claramente. O senhor está falando do SEBRAP? Estou falando do SEBRAP, exatamente. O SEBRAP tem um problema para a evolução intelectual do Brasil? Foi isso que eu disse? Sim. Na medida em que um grupo monopoliza a produção e a difusão do conhecimento, ainda que durante a ditadura, a verdade também é que no fim da ditadura, no meio da ditadura, esse mesmo organismo não deixou de receber recursos da União para trabalhar. Então, me parece que esse processo tem que ser estudado. É evidente que não há coragem para dizer isso, devido ao peso desses institutos fechados, que
tem na vida intelectual brasileira, mas o que aqui foi conversado é grande parte tem origem nisso. Aí, né? Milton Santos é bem um ícone aí, numa parte da esquerda, comentando. Esse pensamento único que a direita denuncia que tem nas universidades, que não permite o pensamento de direita, gente, não é só o pensamento da direita. Até outras alas da esquerda também não tem espaço na academia. É só o pensamento do que se chama da agenda globalista. Isso não foi aleatório. Essa é a elite uspiana. Que a USP, né, ela inclusive engloba a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que está aí na gênese do golpe da República, que é onde nasce a turma da bucha, que a gente também já comentou mais cedo hoje. Então, assim, eu acho que é muito curioso que ao longo da história, o adjetivo entreguista, ele está sempre associado aos liberais. É curioso isso. Por que será? Por que carga d'água? Eles que receberam esse apelido. Por quê, rapaz? E você olha, assim, diversos campos ideológicos diferentes, sempre anunciando, cara, esses caras estão recebendo, estão trabalhando para serviço nacional, olha isso aqui, olha aquilo outro. Fora provas, que é como você pega lá no Atlas. Quando o Fernando Henrique foi empossado, o Tribuna da Imprensa, que levou o jornal que começa o nosso dossiê, que é o que o Amazônia Azul colocou, então para provar que eu realmente tiro coisa do Tribuna da Imprensa, o Tribuna da Imprensa repercutiu aqui o que saiu no New York Times, que é o que o Milton Santos está falando, que é a retaguarda internacional. O Peter Bell, que em 95 eu acho que ocupava a posição de vice-presidente do Diálogo Interamericano, não sei se ele já tinha saído de lá, mas estava. Só que foi o cara que em 1969 era o diretor da Fundação Ford e arrumou $180 mil para a FHC. E tá ali, ó, o jornal conta, ele conta, o Peter Bell, em 69... envolve FHC e o ex-funcionário da Fundação Ford, Peter Bell, saboreio hoje a ironia que eu fui pressionado, né, para não dar dinheiro para FHC. Eu falei, não, ele é nosso. Rapaz, tu é meu e boi no lambe. Tá, é tudo nosso, nada deles, enfim, né? Disse Bell, hoje presidente, aqui ó, presidente em Washington do Inter-American Dialogue, né, do Diálogo Americano. O grupo a que ele se referiu é o SEBRAP. É o dinheiro que ele deu pro Fernando Henrique fundar o SEBRAP. É a história do Brasil, só que as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem a história do próprio país. Não é difícil ver por que é errado ONGs gringas fazerem campanha contra a anistia ou qualquer outro tema. É uma afronta à soberania e torna o campo político desigual. Quando um lado, o das ONGs, recebe milhões de dólares, as ONGs gringas formam um partido mais rico do Brasil, sem lei e sem supervisão. Mas se você tentar fazer qualquer tipo de controle de capitais, você é um comunista. Você vai ser atacado como Felipe Barros está sendo atacado. O vídeo hoje tinha... da minha Nossa Senhora. Corri 86 slides. Nossa, e eu falei em meia hora e 20. Falei que ia acelerar. E para encerrar, eu vou encerrar o vídeo assim, ó. Vou botar essa imagem aqui para só falar mais um tiquinho. Bernard só tinha uma linguagem do interesse do Brasil. Sabe, o voto de vocês vale o mesmo tanto de tantas outras pessoas. Mas use o seu voto com sabedoria. Abandone o lacrador. Gente, já deu pra ver que só ser anti-Lula não significa muita coisa. Só ser anti-Lula não fala muita coisa. Não fala quase nada, na verdade, no final do dia. Que Brasil vocês querem construir? Que Brasil vocês querem ver, sabe? Saindo aí das urnas de 2022. Para que lado você quer que o Brasil ande? Quando eu falo para vocês, qual é o plano? Qual é a direção? Temos que ampliar um pouco as pautas. A vida de vocês está boa? Ontem eu fiz a live lá no canal secundário. Uma tia do Zap chegou para mim e falou, eu estou muito preocupada com a questão do BPC, porque eu sou aposentada e eu ajudo meu pai e minha mãe. E por que ela falou isso? Porque saiu lá a notícia, né? Que o governo estuda, analisar e, não, se a turma lá tá recebendo dinheiro, tem ajuda dos filhos, não precisa dar mais dinheiro. É coisa de salário mínimo. E ela tá falando, pô, a gente tá tendo dificuldade, a gente já tá passando dificuldade. Mas quem é que liga? Quem é que liga pra essas pessoas? O mundo real. O mundo real é esse. Esse é o mundo real. E aí? Quem é que vai se preocupar com o mundo real?
O governo Bolsonaro passou, com todos os seus erros e seus acertos. Tivemos alguns fatos concretos. Foi o governo. Foi eleitoral ou não foi eleitoral? Fato concreto. Auxílio de 600 conto. Ah, mas rapaz, irmão, fato concreto. Não posso fazer nada. Fato concreto. Marco do saneamento. Marco das ferrovias. Várias obras de infraestrutura. Principalmente aquelas obras do cara que mora ali na região, que tinha que pegar a balsa e agora tem a ponte, para não gastar mais o dinheiro dele. Ah, é fato concreto. Briga com a realidade. Brigue com a realidade. Isso aconteceu. Aconteceu. Fato concreto. Chore. Pode chorar. Chora mais aí. Fato concreto. 400 mil títulos de terra. Para ter certeza. Para terra é meu. Agora com a estrutura na mão. Pode pegar. Até ter acesso, né? Pegar um crédito. Quem sabe aí aumentar a fazendinha dele. Fato concreto da realidade. Então assim. Teve o fica em casa. Deu para julgar o que ele fez. Prende outras pessoas. Cara, esse cara tem uma preocupação com o ser humano. Eu tô preocupado com isso. Esse cara tem uma preocupação com o Brasil. Eu me importo com isso. Esse cara bateu de frente com o Macron. Eu tô preocupado com isso. No dia que alguém me apresentar, ó, esse grupo aqui também, eu posso parar, posso observar, mas me perdoa. Do que eu olho é um monte de gente na direita que só sabe lacrar, fica dando um monte de indiretinha para Bolsonaro, um bando de catinguento que só pensa em seu projeto político. O cara se elege no dia 1º, já quer ser presidente da República. Vai, tu acabou de se eleger, irmão. Aguenta aí. Tá doido, é? E aí fica gravando 1001 vídeos para falar que Bolsonaro se vendeu pro Centrão. Ah, vai tomar banho. O que eu sei é que eu chego ao fim. Vou botar aqui a imagem total. Chego ao fim feliz por poder fazer esse tipo de vídeo por uma razão, não por causa do assunto em si, mas porque para fazer esse vídeo você vê a quantidade de assuntos que consegui conectar numa coisa só, você vê a quantidade de coisa que a gente comentou ao longo do tempo, né? Fala, rapaz, e coisa que a gente aprofundou, né? Coisa que a gente foi caçar aí no Arco da Velha. A inteligência artificial não vai me substituir. E às vezes a pessoa me pergunta, pô, tu não chama alguém para te ajudar? Mas como é que vai me ajudar se eu preciso ler? Se alguém tivesse lido lá o postagem da Tsuki, lá, a sessão na Câmara de 96, será que a pessoa ia se lembrar? Será que a pessoa ia lembrar que o Gabeira aparece lá no dossiê? Não lembra. Graças a Deus, né? Muito trabalho, mas a inteligência artificial não vai me substituir. Eu tô feliz. E também muito obrigado aí, né? As quase 1000 pessoas que me apoiam lá no Atlas. Vocês ajudam a manter o Preto em Pé. Tenho que pagar as contas, né? Manter o site lá. Pagar minha mãe, Teixu, Gabriela. Obrigado aos 3 também. A Mari, que faz toda a parte de edição do Atlas. Mas o vídeo aqui é nós. Na cara e na coragem. Não tem mais ninguém pra ajudar. Na verdade tem, né? As pessoas na rede social, o conhecimento que vocês trazem, os toques que vocês vão dando. E a gente tentar, né? Eu, pelo menos, sigo tentando, né? Que Brasil que eu quero. Um dia eu vou chegar pra você e falar, cara, tem esse plano aqui. Eu ainda não tenho. Mas eu começo a saber mais ou menos o que eu quero e o que eu não quero. Um dia eu vou ter um plano, como pra vocês. Primeira mão. Ainda não tenho. Mas eu também não sou político. Meu nome não tá na urna, não pretendo ser. Então também não tenho essa obrigação. Piadas à parte, fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, né? Que vocês já viram. Não dá pra competir com o Atlas. Não dá, tá ali. Chora que os fatos estão lá, tudo destacado, tudo organizado, né? Bonitinho, marca texto e com link para todo mundo ter acesso ao documento na íntegra. Como eu peguei agora o vídeo do Milton Santos rápido aqui no celular, né? Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!